Olá, tudo bem? Graça e paz. Eu sou o pastor Moisés Cardoso, da Igreja Batista da Promessa, aqui em Turiaçu, mais conhecido como Tenda da Promessa. E é um imenso prazer apresentar para você hoje, nesse primeiro contato, o nosso canal que nós criamos hoje, domingo da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem como objetivo apresentar a você, à luz da Escritura Sagrada, as promessas de Deus para mim e para você. Sabemos que na Bíblia tem mais de 5.000 promessas. E com certeza, uma dessas promessas é para mim ou é para você. Deus tem promessas para mim e promessas para você. Por isso que o nome do nosso canal é Casa de Promessas. E o nosso slogan será: Eu tenho promessa, sou da promessa. E eu quero desafiar você a todos os dias a proclamar essa palavra em seu coração, declarando, se apropriando das promessas de Deus para a sua vida. Porque Deus é um Deus de promessa. E Deus, ele tem promessas que já se cumpriram, tem promessas que estão se cumprindo e tem promessas que ainda vão se cumprir. Mas com certeza, mano, todas as promessas de Deus, como diz a Bíblia, ele já tem um sim e um amém. E agora você tem a oportunidade de receber essas promessas em seu coração. Será que você realmente acredita nas promessas de Deus? E eu tenho uma outra pergunta. Se a Bíblia tem muitas promessas, por que que a grande maioria das pessoas não recebem as promessas de Deus na sua vida? Olha, veja bem, suponhamos que você descobre que no terreno de uma fazenda do interior, lá tem um poço de petróleo. Você sabe, mas o dono daquela terra não sabe. Aí você decide comprar aquela terra e compra aquela terra. Você comprou aquela terra porque você descobriu que tinha petróleo, uma grande riqueza naquela terra. E o dono daquela fazenda te vendeu porque não sabia. Porque que muitas pessoas não recebem as promessas de Deus? Porque desconhecem a palavra de Deus. É aqui é que entra o nosso papel do nosso canal Casa de Promessas, aonde nós vamos estar apresentando biblicamente a palavra de Deus dentro da perspectiva das promessas de Deus. Dentro do programa Casa de Promessa, nós teremos muitas novidades. E uma delas, talvez você já conhece, que é o Bom Dia Promessa. O Bom Dia Promessa, ele inicialmente ele veio com uma proposta de transmitir uma mensagem em 1 minuto, que foi um desafio muito grande. Mas o Bom Dia Promessa, ele vai se transformar em um devocional diário, aonde todas as manhãs eu estarei aqui ao vivo, aqui no canal, lendo a palavra de Deus e trazendo uma promessa de Deus para a sua vida. Uma devocional, aonde nós vamos estar orando por você, aonde você vai estar escrevendo o seu pedido de oração, aonde nós vamos estar orando pelos seus pedidos de oração, e vai ser muito maravilhoso, né? Vai ser uma live, né? E vamos continuar com os vídeos curtos, vamos, mas vamos ter aí pelo menos mais 2 vezes por semana, até chegar diariamente o Bom Dia Promessa, né, diário. É importante dizer que o Bom Dia Promessa ele vai ser lançado gradativamente, ou seja, nessa semana agora, eu vou lançar apenas um vídeo, na outra 2 vídeos, na outra 3 vídeos, até chegar todos os dias ter o Bom Dia Promessa. E eu vou contar muito com sua participação ao vivo aqui na live. Vai ser um prazer. Quando eu estiver viajando, o Bom Dia Promessa vai ser gravado e postado. Amém? Amados, dentro do programa Casa de Promessa, teremos o Expositivamente, aonde vamos estar expondo versículo por versículo
do livro que nós vamos estar estudando até concluir o livro. Ou seja, esse programa vai ter entre 1 a 2 vídeos por semana, tá certo? Claro que eu estou ainda na fase experimental, me acostumando com a câmera ainda, e vai ser um prazer muito grande estar com você no Expositivamente. Vai ser muito bom. E dentro do programa Casa de Promessa, nós teremos o Sermão Profético, a mensagem criativa, aonde vou estar de uma forma bem criativa, eu vou estar trazendo o evangelismo, a palavra, de uma forma bem dinâmica, descontraída, para falar as verdades espirituais. Claro, por mais que seja uma pregação criativa, mas não faltará a essência da doutrina bíblica. Sabe, querido? Eu amo a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, tá certo? E vai ser muito bom estar com você no programa Sermão Profético, ou seja, a mensagem criativa dentro da palavra de Deus, que vai ser um sermão temático, né? Não vai ser um sermão expositivo, vai ficar para outra parte. Mas, querido, vai ser muito bom. Eu acredito que vai ser um vídeo por semana, né? Quando já estiver em dias, tá bom? Eu sei que eu terei muito trabalho, mas eu tenho o objetivo de servir aqui no canal a cada um de vocês. E dentro do canal nós teremos um podcast, a qual nós vamos estar chamando Pode Perguntar. E esse Pode Perguntar vai ter entrevistas, nós teremos o Pode Reagir, aonde vamos estar reagindo a alguns vídeos polêmicos que estão ocorrendo na internet, onde terei alguns irmãos que vão fazer parte comigo na mesa. Claro que brevemente nós teremos aí a novidade do podcast, vai ser muito maravilhoso. E vamos também ter alguns momentos polêmicos, né? Aquele que gera a polêmica dentro de alguns assuntos teológicos. Vamos estar também reagindo a algumas seitas e heresias e combatendo à luz da Escritura Sagrada, tá bom? Provavelmente aí nós vamos ter, é claro que não vamos estar, a ideia não vai ser negrir a imagem da pessoa de certas religiões ou seitas, mas a ideia vai ser o debate teológico, o debate bíblico das questões, e não tem nada a ver com o caráter da pessoa, daquela certa seita, o caráter do cidadão, tá certo? Então vamos estar aí com um podcast, né? Pode reagir ou pode perguntar, vai ser muito bom. O nome do podcast vai ser Pode Perguntar. Quem pergunta quer saber. Nós também teremos um programa chamado Pensadores da Fé, aonde nós vamos estar falando aqui as frases dos reformadores, como Lutero, Calvino. Vamos também estar falando dos pensadores da antiguidade, os pais da igreja. Vamos estar falando também dos pensadores de hoje, né? Existem muitos pensadores, né? E vai ser um prazer também, dentro desse programa, estar trazendo, né, o que falou, o que pensou, os pensamentos dos grandes homens de Deus e de mulheres também. E, claro, não pode faltar o testemunho de tudo que acontece do nosso maior projeto evangelístico da nossa igreja, que é a Casa de Promessa. Sabe, querido? Testemunho de pessoas, de famílias que foram restauradas, curadas, transformadas e mudadas. Pessoas que saíram de situações de destruição e hoje vivem Cristo para glorificar o nome do Senhor Jesus. Sabe, querido? E vai ser muito bom transmitir o testemunho para você. Amém? E eu quero dizer aqui para você, você vai poder também enviar para mim, no meu privado, testemunho de que você recebeu da Casa de Promessa. Amados, para não ficar só na apresentação do canal, eu quero trazer uma reflexão bíblica para você. Nós estamos na Semana Santa, como é conhecida no nosso calendário,
a Semana da Paixão. Eu quero dizer para você que eu quero trazer uma palavra profética para a sua vida nesse dia. Lançar o canal hoje, domingo da ressurreição, é profético. Nós queremos dizer com isso que nós queremos nos comprometer com a palavra de Deus, com o próprio Cristo ressuscitado, de ser uma bênção, de ser uma voz profética para dar continuidade a essa missão que Jesus começou, levando o evangelho genuíno do jeito que deve ser na Escritura Sagrada até o seu coração. Então veja bem, nós sabemos que a paixão de Cristo começa ali no Getsemane, quando, até mesmo ali na Santa Ceia, quando ele decide executar o plano da salvação, mas eu quero dizer que vai muito mais antes do que aqui na terra. Eu quero dizer que a paixão de Cristo vai até mesmo na eternidade. Quando na eternidade Deus disse: quem irá por nós? E quando Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou consciente de que a paixão de Cristo já é um projeto eterno de Deus. É o amor eterno de Deus por mim e por você. Sabe, querido, o maior ato da paixão de Cristo, né, é executar a vontade do Pai. E o resultado desse ato é gerar a oportunidade da salvação para mim e para você. A primeira coisa que Deus fez na eternidade, por incrível que pareça, não foi criar. O que é que Deus fez antes de criar um homem, um mundo ou todas as coisas? O primeiro ato que Deus fez foi salvar. Por isso que Adão, quando pecou, ele não morreu, porque Deus já havia decidido salvar o homem. Então, quando Jesus diz, eis-me aqui, né, então, olha que Jesus fala lá em Mateus 25, vem bendito do meu Pai, que está no céu, e receba por herança o reino de Deus, que vos está preparado para vós antes da fundação do mundo. E se você ler Apocalipse, diz o que? Eis o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a gente observa que o primeiro ato da paixão de Cristo não foi criar, mas foi salvar desde da eternidade. E precisamos entender e crer que a salvação não é algo mérito seu, é algo que só pertence a Deus, só pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aqui em João, capítulo 1, versículo 29, diz assim, ó, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus, ao se fazer carne, ao se fazer homem, ao nascer neste mundo, ele começa a colocar em prática, a executar o plano da salvação. E por que que o homem precisa de um Salvador? Porque o homem está perdido, o homem está condenado por causa do pecado. O pecado separou o homem de Deus. O pecado gera a morte no homem. E por isso o homem está condenado por causa do pecado. E deixa eu te dizer algo. Você não peca porque você é pecador. Você é pecador e por isso você peca. E é por causa disso que você precisa do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus apontava, aliás, o Cordeiro sacrificial ali, né, simbolizava o Cristo, apontava para o Senhor Jesus, que mais tarde, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, Jesus está dizendo para Jesus que ele morreria pelos nossos pecados. Assim como o pecador, ele queria ser perdoado, ele levava até o altar o sacrifício de um cordeiro, de uma ovelha ou de qualquer outro animal, de acordo com o seu pecado. Jesus é o cordeiro que morreu por nós para tirar o pecado da
humanidade. Sabe, na cruz, Jesus Cristo, ele executou a vontade do Pai. Na cruz, Jesus demonstrou, como diz aqui Romanos, né, eu vou ler aqui para você, né, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A salvação não é mérito seu, não é por boas obras, mas a salvação tem tudo a ver com a crucificação, com o sacrifício de Cristo ali. Como diz Efésios 2:5, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Resumi aqui o versículo, mas a salvação é somente pela graça. E por que eu estou falando disso? Porque exatamente é isso que significa a paixão de Cristo. O que Cristo foi fazer na cruz, ele foi pagar o preço do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Foi exatamente isso que o nosso Senhor foi fazer na cruz. Amado, pense comigo. Quando Jesus diz lá na cruz a palavra está consumado ou tetelestai, Jesus está dizendo que eu paguei o preço do pecado. Eu paguei, eu morri. Ou seja, todos nós agora temos a oportunidade de receber perdão de Cristo. Mas sabe, a cruz de Cristo não é o fim, mas é o recomeço da salvação, da história, da vida nova em Cristo. Porque depois da cruz tem o terceiro dia, ou seja, tem a ressurreição de Jesus. Lá na cruz, Jesus morreu como Cordeiro de Deus. Lá no terceiro dia, Jesus ele ressuscitou como o leão, aquele que triunfou, aquele que venceu. Sabe, querido? Eu quero dizer algo para você. Na cruz, querido, Jesus venceu o pecado, o seu pecado, que ele não pecou. Na ressurreição, ele venceu o salário do pecado, ou seja, a morte. Na cruz, Cristo trouxe o perdão. Na cruz, Cristo te perdoa. Mas na ressurreição, Jesus trouxe a justificação. Ele te justifica. Ele se torna você filho de Deus. Sabe? Eu quero que você fique com essa pequena reflexão de hoje como lançamento do canal Casa de Promessa. A maior promessa da Semana Santa é Cristo, é o maior presente, é o Redentor. Ele venceu o que você não podia vencer, ele fez o que você não podia fazer, ele não podia, né, fazer de outra forma, tinha que ser através da sua morte, de um cordeiro sem defeito, sem pecado, sem mancha. Ele foi substituído por mim e por você. Quem é para estar na cruz era eu e você, mas Cristo nos substituiu. Glória a Deus, obrigado. Hoje é o dia. Cristo não está morto, ele vive, ele está vivo e brevemente ele voltará, querido. Ele vai voltar. Que promessa maravilhosa, querido. E eu quero dizer uma coisa, que o canal é falar das promessas de Deus. E a maior promessa de Deus é que Cristo morreu para te salvar. Você já recebeu essa promessa na sua vida? Porque para você receber essa promessa, você precisa se arrepender. Você precisa se converter. Você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E por que a ressurreição de Jesus é importante? Porque aqui, Romanos 10, olha o que a Bíblia diz a partir do versículo 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Sabe, querido? Olha como a ressurreição é importante. A salvação, ela carimba a salvação de Deus na sua vida. Mas primeiro, você precisa ressuscitar, porque a Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. Quando você crê em Jesus, quando você se converte ao evangelho genuíno, você é ressuscitado da morte espiritual e agora você tem a vida de Deus. Assim como Cristo ressuscitou, ele ressuscita você hoje para a vida dele e brevemente ele vai ressuscitar você dos mortos e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe. Só lembrando que eu quero finalizar. Amado, essa frase ela mexe comigo. Na cruz, Cristo venceu o pecado, o seu pecado. Na ressurreição, Cristo venceu o salário do pecado, que é a morte. Na cruz, Cristo trouxe o perdão, mas é na ressurreição que Cristo te justificou. Pense nisso. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Casa de Promessa. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de enviar para os seus amigos. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.